Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar estudando a trigonometria na circunferência. Na aula de hoje, nós faremos a parte 2, razões trigonométricas em uma circunferência. Já estudamos as razões trigonométricas no triângulo retângulo, o seno, cosseno e a tangente. No triângulo retângulo, conseguimos calcular as razões trigonométricas para ângulos que estejam no intervalo entre 0 e π sobre 2, ou seja, para ângulos entre 0 e 90 graus. Na semana passada, estudamos a representação de arcos e ângulos na circunferência. Vamos agora estender o conceito de seno, cosseno e tangente para o número real alfa entre 0 e 2π, ou seja, na circunferência inteira, tá? Para quem prefere pensar em ângulos, ângulos entre 0 e 360 graus. Então, primeiro relembrando como que funciona no triângulo retângulo. Considerando o triângulo ABC de hipotenusa A e catetos de medida B e C, conforme a figura, as principais relações matemáticas são, Então, o teorema de Pitágoras, claro, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O seno. Aqui eu determinei para cada um dos ângulos, tá bem? Então, aqui, ó, nós temos no vértice C o ângulo C, aqui o ângulo A e aqui o ângulo B, ok? Então, o seno de A, é 1. Por quê? Porque é a própria hipotenusa dividido pela hipotenusa. O seno de B vai ser o cateto oposto, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é A. O seno de C vai ser o cateto C, dividido pela hipotenusa. O cosseno. O cosseno de A, no ângulo A, é 0, tá bem? O cosseno de B é o cateto C, dividido pela hipotenusa. O cosseno de C é o cateto B, dividido pela hipotenusa. A tangente. Lembrando que tangente de um ângulo alfa é seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa, ou cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá bem? Tangente do ângulo A não existe, tá? Não existe tangente para ângulos de 90 graus. Cosseno de B é B sobre C, e o cosseno de C é C sobre B. Isso no triângulo retângulo. Lembre-se que em um triângulo retângulo qualquer, considerando um dos ângulos agudos, nós vamos ter o seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente de alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou ainda seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, tá bem? As razões trigonométricas inversas. Além das três razões trigonométricas mais conhecidas, o seno, cosseno e a tangente, nós temos mais três razões trigonométricas que podem facilitar o processo de resolução de alguns tipos de problemas. São eles, a cotangente, que é 1 sobre a tangente, Cotangente de alfa é 1 sobre tangente de alfa. A secante de alfa, que é 1 sobre cosseno de alfa. E a cossecante de alfa, que é cossecante de alfa, é igual a 1 sobre seno de alfa. Bem? Então, agora a gente vai começar a falar sobre o seno, cosseno e a tangente na circunferência. Começamos falando sobre o seno e cosseno na circunferência e definindo o que é uma circunferência trigonométrica ou círculo trigonométrico. É a mesma coisa. Considere uma circunferência centrada na origem do plano cartesiano x e y, com raio igual a 1. Tá? Considere como início da circunferência o ponto A, 1 e 0.
Seja P um ponto na circunferência trigonométrica. Imagem de um número real alfa, com alfa entre 0 e 2π. Então, alfa vai ser o ângulo que nós vamos ter na circunferência, ok? Como vimos na semana passada, P corresponde à extremidade final de um arco AP de medida alfa radianos. Então, o que nós temos aqui? O raio da circunferência, que é esse aqui, ele vai caminhar conforme a gente mexer o ângulo aqui, mas ele vai ser sempre de medida 1, ok? Nós temos aqui o arco AP, certo? Que vai variar. Aqui é sempre o início de qualquer arco, tá bem? É o ponto A, 1 e 0, tá? E aqui, eixo X e eixo Y. Vocês vão ver mais adiante que o eixo X, ele também vai ser chamado... Eixo X vai ser a mesma coisa que eixo dos cossenos. E que o eixo Y, ele também será chamado de eixo dos senos, ok? Bom, para o seno, ao projetarmos ortogonalmente P sobre o eixo Y, obtemos o ponto P'. À medida algébrica do segmento OP', damos o nome de seno de alfa, tá bem? Então, aqui eu tenho uma animação que vai mostrar para vocês o que acontece com o seno de um ângulo na circunferência. Só vou dar play aqui um pouquinho para que vocês tenham, para que eu possa mostrar o que eu quero que vocês observem nesta circunferência. Bem, ó, o que eu quero que vocês observem? Eu quero aqui, ó, eu tenho aqui o ponto P, tá projetado sobre o eixo Y, criando aqui o ponto P', tá bem? Eu quero que vocês observem o comportamento deste segmento, deste pedacinho, quando eu fizer o P caminhar sobre a circunferência, ok? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a visualização de vocês, tá bem? Mas é o comportamento deste segmento que eu chamei de seno quando eu mexer este ponto P sobre a circunferência, ou seja, quando eu variar o ângulo. Observem que o seno, ele fica positivo, né, entre 0 e 180 graus e negativo entre 180 graus e 360 graus. Lembrando que aqui, ó, é 0 graus ou 0 radianos, tá bem? Aqui, 90 graus ou π sobre 2 radianos. Aqui, 180 graus ou π radianos, tá bem? Aqui, 270 graus ou 3π sobre 2 radianos, tá bem? E quando eu volto aqui, eu posso ter também 2π radianos ou 360 graus. Qualquer ângulo maior que 360 graus ou maior que 2π é o ângulo com mais de uma volta, então a gente só considera o resto da divisão por 360, ok? Então, vamos ver novamente essa animação, notando de novo o que acontece com o seno. Prestem atenção, por favor. Então, essa medida aqui que vocês veem variar conforme o ângulo avança é o seno de alfa, do ângulo alfa, ok?
Na animação do slide anterior, fica claro para a gente que, conforme alfa varia, o valor de seno de alfa varia no eixo vertical. Então, lembra que eu falei que o eixo y ia passar a ser conhecido como o eixo do seno? O seno de um ângulo ele é limitado entre -1 e 1. É o máximo que eu consigo variar. Eu consigo ir no máximo até 1 positivo ou até -1 negativo no eixo y ali na variação do seno. Quando 0 é menor que alfa, que é menor que π sobre 2, o seno de alfa é positivo e crescente, ou seja, aumenta à medida que o ângulo aumenta. Quando eu estou entre 0 e π sobre 2 aqui, para quem não lembra, eu estou com o ângulo entre 0 e 90 graus, ok? Quando π sobre 2 é menor que o alfa, que é menor que o π, o seno de alfa ainda é positivo, mas agora ele é decrescente, então ele diminui à medida que o ângulo aumenta. Lembrando que isso aqui é ângulo entre 90 graus e 180 graus. Aqui eu posso dizer que são ângulos no primeiro quadrante. E aqui são ângulos no segundo quadrante. Ok? Para alfa entre π e 3π sobre 2, o seno é negativo e decrescente. Aqui é terceiro quadrante. Bem, para quem não lembra, aqui 180 graus e 270 graus, tá bem? E quando nós estamos no quarto quadrante, ou seja, entre 3π sobre 2 e 2π, o seno de alfa é negativo e crescente, que 270 graus, 360 graus e quarto quadrante. Tá bem? Observações sobre o seno, tá? Note que no triângulo OP', então eu tô olhando para esse triângulo aqui, gente, OP', tá bem? Eu vou olhar para esse ângulo beta aqui, que ele tem exatamente a medida deste outro ângulo aqui, tá bem? Por quê? Porque esse triângulo aqui é igual a este aqui, tá? Ele tem hipotenusa de medida 1, né? Hipotenusa de medida 1. Aqui é o ângulo de 90 graus também. E é válida ainda a definição de seno que nós temos no triângulo retângulo, né? Alfa é igual a beta, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, aqui, ó, cateto oposto, OP', né? Dividido pela hipotenusa, que é 1, que é OP'. Aqui eu ainda poderia ter isso aqui, ó, né? P2' também poderia ser. Tá bem? Tanto faz esse segmento aqui e este segmento aqui, eles possuem a mesma medida. Agora, o cosseno. Da mesma maneira, né, quando a gente projeta ortogonalmente P sobre o eixo X, a gente obtém o ponto P2'. A medida algébrica do segmento OP2', damos o nome de cosseno de X. Tá bem? Então, aqui, ó, de maneira semelhante, vocês vão observar agora o que acontece com este segmento aqui, que eu estou chamando de cosseno, tá? Conforme eu fizer o P andar sobre a circunferência, ok? Vamos marcar aqui os ângulos para vocês lembrarem, que é 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, ok? Vejam aí o que vai acontecer
com a medida do cosseno ali, com o valor do cosseno. Lembrando que medida algébrica é diferente de medida real, tá bem? A medida algébrica considera o sinal, então ela pode ser negativa. Olhem o que acontece com o cosseno. Da mesma forma que o seno, ele varia, né? Só que ele varia sobre o eixo X, que passa a ser chamado de eixo dos cossenos. Tá variando ali conforme alfa vai mudando. Okay? Na animação do slide anterior, fica claro que, conforme alfa varia, o valor de cosseno de alfa varia no eixo horizontal, tá? O cosseno de um ângulo também é limitado entre menos 1 e 1. Quando o alfa está no primeiro quadrante, o cosseno de alfa é positivo e decrescente, ou seja, diminui à medida que o ângulo aumenta. Que primeiro quadrante. Quando alfa está no segundo quadrante, o cosseno de alfa é negativo e decrescente, né? Ou seja, ele diminui à medida que o ângulo aumenta, tá bem? Segundo quadrante. No terceiro quadrante, entre π e 3π sobre 2, o cosseno de alfa é negativo e crescente. Aqui nós já estamos, lembrando, no terceiro quadrante. Ok? Quando o alfa está no quarto quadrante, o cosseno de alfa é positivo e crescente. Então, aqui, observações sobre o cosseno, né? Da mesma forma que no seno, a gente consegue fazer valer, né? Agora, olhando aqui para O, aqui na verdade é OP, P duas linhas, tá? Aqui, ó, vocês vão olhar que vai ser este valor aqui. Opa. Aqui tá errado, por favor, corrijam, que é O, P duas linhas. Aqui, que é essa medida aqui. Tá bem? Eu digitei errado. E agora, simulação, o que acontece com o seno e cosseno do ângulo alfa quando eu coloco ele para variar. Os dois ao mesmo tempo. Observem, o azul é o seno, o vermelho é o cosseno. Utilizando os ângulos notáveis, é possível obter os valores de seno e cosseno para outros ângulos no segundo, terceiro e quarto quadrantes. É importante, para isso, que lembremos dos sinais de seno e cosseno dos ângulos em cada um dos quadrantes. Tá? Então, aqui nós temos que o seno é positivo no primeiro quadrante, positivo no segundo quadrante, negativo no terceiro quadrante e negativo no quarto quadrante. O cosseno é positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo quadrante, negativo no terceiro quadrante e positivo no quarto quadrante. Todo ângulo deve ter seus valores de seno e cosseno, todo ângulo pode ter seus valores de seno e cosseno determinados, conhecendo-se apenas o seu simétrico no primeiro quadrante. Então, assim, a gente só procura o simétrico no primeiro quadrante, o valor em módulo, o valor absoluto do seno e cosseno nos outros quadrantes é o mesmo, né, para os ângulos simétricos. A gente só faz a troca dos sinais conforme esta tabela. Então, veja a figura a seguir como é feita a redução ao primeiro quadrante dos simétricos de π sobre 6 radianos, considerando o seno.
A redução ao primeiro quadrante é o processo para encontrar o simétrico de um ângulo no primeiro quadrante e, a partir dele, determinar os valores de seno e cosseno do ângulo desejado. Então, aqui o que nós temos? Ó? Nós temos aqui no primeiro quadrante o ângulo de π sobre 6, bem, que é assim, este ângulo aqui. O que foi feito para os outros ângulos, né? Eu tenho aqui, ó, o simétrico dele no segundo quadrante é seno de 5π sobre 6. Lembrando que o seno é positivo no segundo quadrante e o cosseno é negativo. Então, o que eu posso fazer aqui? O seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6. O cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos cosseno de π sobre 6. Para o quarto quadrante, ó, o que acontece com o simétrico dele? Aqui o seno e o cosseno são negativos. Então, o seno de 7π sobre 6 é igual a menos seno de π sobre 6. E o cosseno de 7π sobre 6 é igual a menos cosseno de π sobre 6. Para o quarto quadrante, seno tem sinais opostos, cossenos, mesmo sinal. Então, no quarto quadrante, eu vou ter o quê? Aqui está o simétrico dele. Então, o seno de 11π sobre 6 é igual a menos seno de π sobre 6. O cosseno de 11π sobre 6 é positivo, então tem o mesmo sinal que o cosseno de π sobre 6, ok? Então, eu só preciso conhecer os valores de seno e cosseno no primeiro quadrante, ou seja, aqueles que a gente consegue determinar com o triângulo retângulo. Os demais eu consigo por redução ao primeiro quadrante e análise dos sinais. Considerando em conjunto o eixo dos senos e eixo dos cossenos, eixo x e y, e levando em conta que os cossenos são representados no eixo das abscissas e os senos são representados nos eixos das ordenadas, o eixo y pode-se construir a figura ao lado, que condensa todos os valores notáveis das razões apresentadas até aqui. Tá? Então, aqui são os ângulos notáveis de 30, 45, 60 graus e seus simétricos. É importante que a gente saiba esses valores, porém, decorar essa figura é bastante complicada. Então, o que normalmente se faz? Nós decoramos o primeiro quadrante e os outros a gente encontra por redução ao primeiro quadrante. Cada par cartesiano na figura representa o cosseno e o seno nesta ordem, tá? Do ângulo indicado. Lembrem lá que sempre é eixo x e y aqui, tá bem? Isso quer dizer o quê? Ó? Vou pegar aqui, por exemplo, este carinha aqui, ó. Eu tenho ali menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Tá indicado aqui para mim que é o ângulo de 225 graus. Ou 5π sobre 4, ok? O primeiro valor é o cosseno e o segundo valor é o seno. Isso vale para todos os outros parzinhos. O primeiro valor é o cosseno, o segundo valor é o seno nesta figura. Bem, a relação fundamental da trigonometria continua válida para os valores de seno e cosseno na circunferência trigonométrica, tá? Ou seja, qualquer que seja o valor de seno de alfa entre 0 e 2π, a gente tem que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. A justificativa para a validade da relação fundamental da trigonometria continua sendo o teorema de Pitágoras. Basta vocês olharem aqui para este triângulo, né? Vocês têm que a hipotenusa ao quadrado
é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, a hipotenusa é 1 ao quadrado. Um cateto é seno. Outro cateto é cosseno, tá? Essa é a justificativa, é bem simples. Agora vamos falar um pouquinho da tangente. Para estabelecer a tangente de um número real alfa, vamos acrescentar ao ciclo trigonométrico um terceiro eixo, chamado de eixo tangente. Tá? Esse eixo, denominado eixo das tangentes ou eixo tangente, é obtido ao tangenciar por uma reta vertical o ciclo no ponto A1 e 0, que é o início de todos os arcos. Então tá aqui, ó, na figura vocês têm aqui. O eixo tangente é essa reta aqui. Ela toca o ciclo trigonométrico ou a circunferência aqui, nesse ponto aqui, que é o A1 e 0, ok? A escala e a orientação do eixo das tangentes segue a escala e a orientação do eixo dos senos, né? O eixo Y. Aqui, então, se aqui eu tenho 1,5, na mesma altura aqui eu também vou ter 1,5. Se aqui embaixo eu tenho menos 5, tá? Menos 0,5, tá? No eixo das tangentes também vai ser menos 0,5. Considere o ponto T na interseção da reta OP e do eixo das tangentes. Então, agora a gente vai usar uma reta que passa pelo centro da circunferência e pelo ponto P do ângulo aqui, tá? Essa reta vai tocar o eixo das tangentes num determinado ponto T, ok? E o segmento AT, né, do ponto A aqui até o ponto T, é a tangente do ângulo alfa, tá? A medida algébrica desse segmento. Bem, então vejam aqui a animação. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Ó, tem o seno e tem o cosseno, mas eu quero que vocês prestem uma especial atenção a esse segmento roxinho aqui da tangente. O que que acontece com ele? Ele chega a desaparecer. Também a tangente, ao contrário do seno e do cosseno, ela não é limitada, tá bem? Ela pode ultrapassar os limites da circunferência e é o que geralmente acontece. Lembrando que para 90 graus e 270 graus, a reta fica paralela ao eixo das tangentes, por isso nós não temos tangente em 90 graus e em 270 graus. A tangente é positiva para ângulos situados no primeiro e no terceiro quadrante e é negativa para ângulos situados no segundo e no quarto quadrantes. Não existe tangente para os ângulos de π sobre 2 radianos e 3π sobre 2 radianos, ou seja, 90 graus e 270 graus não possuem tangente. A tangente de 0 radianos, π radianos e 2π radianos é 0. Então, os múltiplos de 0 e 180 graus têm tangente 0. Vale a relação entre seno, cosseno e tangente também na circunferência. Ou seja, tangente de alfa é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Tá bem? E as referências para quem quiser consultar. É o livro Matemática, Ciência e Aplicação do 2º ano do ensino médio. Tá bem? E Fundamentos de Matemática Elementar, volume 3, Trigonometria.